Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só todos nós. Toda noite sem estrelas, Ele ilumina, e as nuvens mais escuras Ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Ele veio, pão da vida nos dá, de olhar quente e profundo, e solene te levou. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só todos nós. Toda noite sem estrelas, Ele ilumina, e as nuvens mais escuras Ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz. Senhor, em teu nome, Senhor, em teu nome, eu falava às pessoas, jogava as sementes, plantava e colhia paz. Mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo, e hoje tudo é quase nada, frente à obra e seu Criador. Sinto não saber mostrar amor, faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor, ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento teu a melhorar. Senhor, em teu nome,
Eu queria ser o leme, mas agia como âncora, retardando meu caminho. Sou o meu próprio espinho, faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor, ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento teu a melhorar, Senhor, em teu nome. Senhor, em teu nome. Senhor, em teu nome. Senhor, em teu nome. Então, boa tarde, amigos, sejam todos bem-vindos. Vamos começar o nosso grupo de estudo e hoje eu vou pedir a Glorinha para fazer a prece, a página de abertura. É o capítulo 11 de Vinha de Luz. Então, vamos lá. Senhor Jesus, divino amigo, querido mestre, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em teu nome, não só para o estudo, para a busca do conhecimento, mas também, Senhor, para a troca de afeto com tantos amigos do plano encarnado e do plano invisível. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Clareia esse nosso estudo, clareia as nossas mentes, os nossos corações, para que realmente tudo isso possa fazer morada em nós. Então, muito obrigada, fica conosco agora e sempre, que assim seja. Então, a lição é Abre a Porta, Vinha de Luz, lição 11. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Em João, capítulo 20, versículo 22. Profundamente expressivas as palavras de Jesus aos discípulos, nas primeiras manifestações depois do Calvário. Comparecendo à reunião dos companheiros, espalha sobre eles o seu espírito de amor e vida, exclamando: Recebei o Espírito Santo. Por que não se ligaram às bênçãos do Senhor automaticamente aos aprendizes? Por que não transmitiu Jesus pura e simplesmente o seu poder divino aos sucessores? Ele que distribuíra dádivas de saúde, bênçãos de paz, recomendava aos discípulos recebessem os divinos dons espirituais. Por que não impor semelhante obrigação? É que o Mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Cada espírito guarda seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. O Criador oferece a semente, o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações. Mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. O homem recebe igualmente o sol da providência e a chuva de dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade,
a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. As inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos por meio da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemo-nos cada dia às realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. Bom, então, aqui como diz a página, né, esse sol chamado Jesus, né, chamado Cristo, ele está a todo tempo, né, nos iluminando, nos envolvendo, como diz aqui, né, que as inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma. Então, estão sempre à nossa disposição, né? Como a gente fala sempre nos nossos estudos, né? Nós temos inúmeras oportunidades, né? Na casa espírita, nos estudos, nos livros, nos exemplos, né? De conhecer a palavra, né? De Jesus. Então, essas oportunidades, essas inspirações estão a todo tempo nos cercando, né, nos envolvendo. Mas nós quase sempre somos refratários, né, a essas inspirações e a essas bênçãos que nos chegam. E Emmanuel nos diz, né, que assim como a natureza, né, a semente, né, que recebe sol, recebe chuva, adubo, todas as possibilidades, né, de se tornar um, uma árvore, um vegetal, mas esse trabalho de sair, né, da casca, da semente, é um trabalho dela, né, que tem que ser feito por ela mesma. Então, nós também somos assim, né? Nós temos inúmeras oportunidades. O plano espiritual nos adverte o tempo inteiro, né? Exemplos de amor nos chegam, né? Mas se nós não abrimos a nossa porta, né, a porta do nosso coração, e, e se não fazemos disso, né, uma oportunidade de sair da nossa inferioridade, né, e a gente vai continuar, né, perdendo, né, oportunidades, a própria encarnação. Então, eu acho que é isso, o trabalho é esse, né? A gente saber que, é, mesmo abrindo a porta, há muito trabalho a ser feito, né? Muito trabalho de renovação, de esforço, e que a gente precisa ter consciência disso, né? Podem falar vocês agora. Então, quem gostaria de acrescentar alguma coisa, fazer alguma outra colocação, algum adendo, né? Eu gostaria que vocês falassem. Vou tentar falar o mínimo possível, porque senão minha tosse hoje ainda está bem tensa. Eu Ninguém quer falar lembrei nada? daquele caso, né, que conta que chegaram perto de um agricultor e aí perguntaram para ele assim: essa terra aqui dá milho? Aí ele falou: não, dá não.
essa terra dá, sei lá, não lembro dessas plantas, dá mandioca. Ele falou, não, não dá não. Dá feijão essa terra? Também não dá não, senhor. Dá arroz? Não, não dá não, senhor. Então essa terra não dá nada. Não dá para plantar nada. Ah, não, se plantar, aí dá. É verdade. É a terra por si só, né? É É, verdade. eu acho bom. Tem umas histórias dessa que são muito, muito legais mesmo. É igualzinho daquele do pastor, né? Que o fiel o convida para ir conhecer a fazenda que ele havia comprado, e o pastor conhecia a fazenda. Aí o senhor que comprou a fazenda, ele fez uma série de benfeitorias e colocou aí, chamou o pastor para ir lá almoçar. Aí o pastor chega e diz assim: Nossa, o Senhor fez um grande, né? Deus fez um grande trabalho aqui. Ele falou assim: Não, Deus e eu, né? Porque eu só precisava ver como é que ela era antes de eu chegar aqui. Quer dizer, a tal história, né? É, A gente, se a gente não fizer, né? Deus ajuda sempre, é, mas se a gente não fizer a nossa parte, não adianta, né? Essa frase aqui dele é que tem hora que me dá vontade de violentar, mas ele diz assim: é que o mestre não violenta o santuário de cada filho de Deus, é, nem mesmo por amor. E por tem hora amor, que a gente verdade. pede: ah, Senhor, pelo amor de Deus, sacode essas almas, desperta, que a gente possa despertar. A gente fica querendo meio que um sacode assim, meio que na pressão para ver se o povo acorda. E aí ele deixa claro aqui que ele não violenta nem por amor. Então, ele vai esperar que cada um de nós resolva, né, optar pelo caminho da redenção, da construção do bem. E aí, aqui ele vai falar no final: cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemo-nos cada dia às realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. O problema não é de entendimento, acho que todos nós. Vou dar prosseguimento, mas eu acho que o nosso problema não é de entendimento, é de vontade mesmo. Porque a gente entende os textos, a gente entende os apelos, a gente entende as recomendações do mestre. E por que que não damos, né, essa guinada decisiva? Então, o que falta é uma vontade determinada que vai exigir de nós esforço. E o problema não é simplesmente, ah, vou mudar de rota, não é assim. Tem todo um esforço de mudança de hábitos, todo um trabalho, e cabe a nós, não tem jeito. Então, vamos passar para o nosso há 2000 anos. Estamos fechando o capítulo. Quem é que gostaria de terminar, fechar esse capítulozinho? Ana, você quer terminar esse pedacinho que falta? Posso terminar. Parou aqui, né, Pepita? A ficção do lúcido olhar nos olhos serenos e fulgurantes de Lívia, não foi? Paramos aí, né? Não, paramos em mergulhando nas trevas do seu exílio, mas se quiser voltar ao outro anterior, não tem problema. É a parte em que Públio Lentulus, é o finalzinho da página. Exatamente. Então vamos lá. E fixando o lúcido olhar nos olhos serenos e fulgurantes de Lívia, continuou como se lhe devastasse os pensamentos mais Não, secretos acho que e mais... Ana, Oi? não, você Oi? está
está perdida, não é aí. Estamos no final do capítulo 6, final do capítulo 6. Ah, sim, perdão. Perdão. Então, volta o período, o parágrafo anterior ou fica ali mesmo? Pode voltar, pode voltar. Me perdoa, gente, me perdoa. Não. De joelhos ante a relíquia de Simão, como de seu recente costume, Públio Lentulus meditava. Seu pensamento descia aos abismos tenebrosos do passado, nos quais buscava rever angustiadamente as afeições inesquecíveis que o haviam precedido nas sendas tristes da morte. Fazia mais de um mês que a esposa havia demandado igualmente os mistérios do túmulo em trágicas circunstâncias. Mergulhado nas trevas do seu exílio de amargores e profundas saudades, o orgulhoso patrício serenava as inquietações dolorosas do dia, a fim de melhor consultar os mistérios do ser, do sofrimento e do destino. Em dado instante, quando mais fundas e melancólicas as penosas reminiscências, notou, através do véu de suas lágrimas, que a pequena cruz de madeira como que emitia delicados fios de luz prateada, qual se fora banhada de luar misericordioso e branco. Públio Lentulus, absorto nas vibrações pesadas e obscuras da carne, não viu a nobre silhueta de sua mulher, que ali se encontrava junto do venerável apóstolo da Samaria, regozijando-se no Senhor, ao verificar as profundas e benéficas modificações espirituais da alma gêmea da sua, na peregrinação iterativa das encarnações terrenas. Tomada de alegria e reconhecimento para com a providência divina, Lívia beijou-lhe a fronte num transporte de indefinível ternura, ao passo que Simeão erguia aos céus uma prece de amor e agradecimento. O senador não lhes percebeu diretamente a presença suave e luminosa, mas, no íntimo da alma, sentiu-se tocado por uma força nova, ao mesmo tempo que o seu coração, dilacerado, se viu envolto na luz cariciosa de uma consolação inevitável e até então desconhecida. Eu fiquei aqui impressionada quando o Públio Lentulus, de joelhos, enfrenta aquela cruz de Simeão, quando ele viu aquela, né, assim, interiorizando a passagem da esposa, aquele desejo de revê-la novamente, aquela tristeza profunda, mas a Lívia ali estava com Simeão, e quando ele viu na cruz aqueles fios de luz prateada, qual se fora banhada de luar, misericordioso e brando. Aí está, e Públio Lentulus, ele ali ficou sem saber por que ele estava vendo aquilo naquele momento, mas aquilo veio lhe trazer uma serenidade, um consolo, e aí a esposa ali vendo aquela modificação do esposo, aquela mudança, já querendo se modificar para uma nova conduta de vida, ela ficou feliz e ali logo em vibrações de amor, agradecendo a Deus, e o Simeão logo em prece, em agradecimento, mas aqui tem muita coisa que falar nesse termo, desse capítulo tão precioso. Então, quem é que gostaria?
Quem é que gostaria de tecer mais algum comentário? Acho que eu vou pedir até para a Verônica conduzir a reunião, Verônica, que eu estou uma tosse toda hora. Eu acho que não tem nada a acrescentar, não. Alguém tem alguma coisa a comentar nesse final desse capítulo? Eu acho que você poderia reforçar o que a vibração amorosa de Lívia, porque ele não percebe a esposa, mas ele se Sente, né? sente aquietado, acalmado, revigorado. Ele sente, ele, embora não perceba, não tenha consciência que ela possa estar ali, ele recebe os benefícios. E isso acontece também conosco, e muitas vezes, quando a gente entra para fazer um trabalho em prece, quando entramos em prece e nos sentimos assim revigorados, aquietados, né, reconfortados, a gente não sabe de onde vem, mas a gente sente. E aí também existe o outro lado, que para Lívia, ver o esposo ali aparentemente sofrendo, mas num processo de redenção, aquilo ali foi gratificante. Ao passo que se ele estivesse ali triunfante, como ele vinha até então, né, assim, perseguindo os valores, né, as aclamações do mundo, certamente ela ficaria muito triste. Então, ela percebe que ele começa de verdade agora a buscar uma essência e a buscar aquele Cristo. Ela tem consciência de que, olha, ela fez a semeadura certa e agora está ali o coração dele tocado, né? Não sei se vocês quiserem falar mais alguma coisa. E Simeão também deve ter alguma ligação afetiva com o Públio, né? No livro não traz isso, mas eu acho que deve ter algum elo aí de afinidade, né? Eu acho. Tanto é que ele também se junta com Olivia, né? E agradece ali, faz uma prece de agradecimento. Eu acho que não é só por Lívia, não. Eu acho que deve ter também essa ligação com ele. Nesse outro livro que a gente, né, no Mundo Maior, a gente vai ver que uma mulher nobre que casa com um rapaz extremamente comprometido, que inclusive pratica um assassinato, coisa e tal, mas ela tem tantos méritos na espiritualidade que acabam intercedendo, acabam auxiliando a ele, né? Acabam, né, pelo menos o relato de André Luiz, ele deixa claro que é o merecimento dela que acaba intercedendo em benefício. Então, mesmo que não seja com o Públio, ele amando a Lívia e tendo esse vínculo tão forte com a Lívia, com a sobrinha, ele vai amar as pessoas que, digamos, que ela ama. Ele vai interceder por aquelas pessoas. E a gente vê que esse é o grande elo, digamos assim, que nos imanta a todos. Porque aquele que, digamos assim, aquele que tem mérito, aquela mãe, ou aquele pai, aquela criatura, ela vai à frente e ela, o resto, às vezes, do grupo familiar, às vezes não tem merecimento, mas aquela criatura que tem o merecimento e acaba intercedendo e beneficiando o grupo todo. É por isso que Jesus disse que aquele que orasse verdadeiramente em seu nome, coisa e tal, né, resgataria ele e a família, sua casa, ele e sua casa. Ou seja, você acaba envolvendo o grupo todo e levantando o grupo todo. Eu acho isso muito, muito importante, a gente ter essa consciência dessa intercessão, sabe, Verônica? Mas pode prosseguir. Eu acho que você já falou tudo, né? Então, Acho que não então você existe até o parou. todo. Eu acho que o Simeão, pelo que estava aqui, ele era o. Tinha um grupo, né, que orava e ele era assim, tipo, um líder. Eu acho que o livro está relatando essa história da Lívia, então está mostrando Simeão nessa história com a Lívia. Mas eu acredito que, o posicionamento dele ao longo do livro aqui,
ele deve fazer isso com um monte de espíritos, com um monte de. Por um acaso, está relatando um caso dele aqui, mas eu acho que o Simeão era um. Eu não sei se a palavra certa era o líder espiritual lá daquela regiãozinha onde ele morava, mas eu acho que ele estaria preocupado com todos, envolvido com todos. Eu tenho essa impressão. Eu não sei se exatamente ele tem uma coisa Não, especial com olha a só, Lívia. ele tem um vínculo, sim, com a Lívia. A Lívia é a patroa da sobrinha dele, a sobrinha dileta, que ele não tem a afinidade que ele tem com os filhos, ele tem com essa sobrinha. E aí a gente vai ver que Lívia, em vários momentos, quando ela estava lá atrás, ela o auxilia, ela envia donativos. Depois, quando ele foge, ela e a sobrinha fogem para fugir do suplício, vão buscar acolhida. Então, em vários momentos, aí ele sabe que vai morrer, ele se despede da Lívia, pede para tomar conta da sobrinha. Ou seja, a gente vê que há elos ali que foram estabelecidos. E a Lívia é um espírito de escola, gente. E Simeão também é um espírito que está lá na frente. Então, os espíritos nobres, eles têm afinidade natural entre si. E além dessa afinidade natural, houve vínculos aí tanto é que, digamos assim, quando os mentores espirituais autorizam Lívia a voltar para a Terra para cuidar dos entes amados, eles dizem, volte ao lado de Simeão, ou seja, ele será tipo seu tutor, o seu mentor, aquele que vai auxiliar, que ele estava já com mais tempo desencarnado. Então, a gente vê que, agora, com certeza, um espírito dessa capacidade, ele vai ouvir as preces e as súplicas de todos aqueles outros que certamente iam lá orar, né, naquelas preces deles também. Mas a gente não pode esquecer que esses vínculos existem de verdade mesmo. Eu tenho agora uma pergunta. Fala, Rosana. A minha é difícil ainda de entender essa interseção que as pessoas, né, os espíritos mais evoluídos ou de mais, como você falou aí, né, no caso da Lívia, como é, por que que essa interseção funciona se cada um tem o seu próprio merecimento, o seu próprio livre-arbítrio e é aquela história, né? A cada um segundo as suas obras. Por que que algumas pessoas são beneficiadas através de outros espíritos, ou alguns espíritos são beneficiados através de outros espíritos, e outros não, nesse caso, né? Parece que é assim, eu conheço uma pessoa de mais influência, eu vou ser beneficiado por essa influência. Para mim é um pouco difícil de entender. Rosana, olha só, não é assim como parece, não é assim. Primeiro, você acha que você está aqui encarnada por merecimento seu? Você acha que eu estou aqui encarnada por merecimento meu? Você acha que algum de nós aqui já teve o que teve? Foi tudo por merecimento seu? Não. Não, nós ainda não temos mérito, na realidade, nós temos uma carga de deméritos imensos. Alguém intercedeu por nós, pleiteou a nossa reencarnação para que tivéssemos nova oportunidade, sempre que possível, terá alguém intercedendo. Mas nem sempre essa intercessão foi o que disse a página inicial, vai nos violentar ou vai nos impulsionar a algo que a gente não tenha merecimento. Não é assim. A intercessão ela sempre vai funcionar, sempre. Porém, nas medidas, proporções que forem permitidas pela misericórdia divina, pela misericórdia. Estamos longe de termos méritos de verdade. Eu me lembro de uma amiga que começou há muitos anos, quando a gente começou o nosso grupo de estudo, aí veio uma pessoa vinculada a alguém do grupo,
para assistir. Aí ela tinha uma série de questionamentos, tarará, e a gente mandou, "Ó, vai lá na FEV, tem um atendimento lá, conversa." E aí foi lá conversar com o seu Arthur, e o seu Arthur foi dizer assim, minha filha, não, porque tem mérito, isso aqui. Não, mas ainda não tem mérito nenhum. Ela ficou tão magoadíssima, mas tão, tão magoada, porque ela se achava cheia de méritos. Ele disse que a gente não tinha mérito nenhum. Ela saiu tão magoada que ela ficou revoltadíssima. Ela não conseguiu entender nada. Que a gente lá tem aquele ego assim, achando que somos o centro do mundo. E não é verdade. Não é verdade. Que seria de nós se não houvesse pessoas intercedendo a nosso favor? Que seria de nós? Então, você pode não saber quem é, mas tenha certeza que tem gente interferindo para que certas situações não cheguem a circunstâncias mais agravantes. Tenha certeza disso. Nossos Eu avalistas, né? acho, não, eu acho que está certo, assim como na Terra, mesmo nos encarnados, nós temos pessoas intercedendo. Eu penso meio como a Rosane. É o seguinte, eu acho que tem um sentimento de culpa em si. O cristão faz isso, tá? Um sentimento de culpa muito grande. Eu não estou dizendo que a gente não erre, a gente erra pra caramba, mas não é aquele erro nós estamos num estágio de evolução. Voltou aquela história do bebê. Bebê não anda, ele vai aprender a andar. Nesse meio tempo, vai acontecer, ele vai cair, vai ralar joelho, vai doer, vai chorar, aquelas coisas. Mas bota um sentimento de culpa. E outra coisa, Jesus, quando veio na Terra, ele não queria saber se a gente. Ele socorria a todos, ele entendia a todos. A gente, como mãe, vamos levar para o planeta Terra. Você tem 10 filhos. Você tem alguns, como você disse, assim, de alma, algumas ligações maiores com algumas, de forma alguma, uma mãe mesmo vai diferenciar seus filhos. Mesmo aquele com maior ligação espiritual, que é uma alma gêmea, por exemplo, e aquele outro que é torto pra caramba, não tem nada a ver, mas ela vai amar da mesma forma, ela vai ajudar da mesma forma, ela não vai, esse tem mérito, então eu vou ajudar, mas esse aqui, aquele lá, sabe? Eu estou falando um sentimento meu, eu não estou questionando nada, eu estou dizendo, no meu ponto de vista, eu escuto e tal, mas assim, aceito esse tipo de explicação? Não aceito, porque é um sentimento de culpa muito grande, entendeu? Você é culpada, você não tem merecimento de reencarnar. Nós fomos criados, se é que a teoria da criação está certa, nós fomos criados, então Deus já sabia o que poderia acontecer e nós temos todas as chances para cair e levantar. Quanto mais demorarmos, quanto menos escutarmos a palavra, prestarmos atenção no que Jesus veio para dar uma alavancada na nossa evolução espiritual, mais nós vamos sofrer por isso. Mas certamente nós vamos ter que reencarnar ou ficar por lá, entendeu? Quando Deus criou, vamos supor a teoria da criação, não tinha espírito nenhum, zero espíritos. Aí, de repente, alguns começaram, depois de mais lá na frente, a tomar conta dos outros, entendeu? Os espíritos superiores, não sei o quê. É muito complicado entender. Eu não estou tentando explicar nada, que eu sou totalmente incompetente. Agora, eu também não me sinto, e não acho que as pessoas, não, esse não tem merecimento, esse não sei o quê, sabe? Precisou de muita intercessão para você reencarnar. Eu não consigo Lúcia, olha só, entender, entendeu? olha só, eu Não, não estou falando de culpa. Eu não estou falando de culpa. mas sim, eu sou Estamos pecadora, falando, eu não olha mereci só, estar aqui. sim, sim, a gente, olha só, para que a gente possa reencarnar, para que todo o planejamento seja feito, para que a Lúcia encontrasse o César, que tem os filhos, que tem a mãe, que tem não sei o quê. Quantas pessoas cruzaram a sua vida que não foram não foram encontros acidentais? Quantas pessoas tiveram que ser programadas? Como foi montado esse esquema
para que esses encontros fossem acontecendo na medida certa, com as pessoas certas. Você acha que isso assim, bum, é mágica? Não é mágica, isso é planejamento. Mas E nós esse mudamos com planejamento, livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio, podem planejar o que quiserem, mas se você chegar aqui e fizer, por exemplo, foi planejado eu ficar com ele, aí eu peço a separação. Um exemplo, eu já mudei o planejamento. tá bom, Lúcia, mas aí, independente do que. Aí a gente vai complicando a nossa vida. A gente pode ir simplificando ou podemos ir complicando. A maioria das vezes nós vamos complicando a Eu verdade, não por sei escolha, disso. por Hoje, pela escolha. sua teoria, uma pessoa casada que estivesse sendo espancada teria que continuar com aquela pessoa. Eu já digo que ela tinha que se separar correndo, entendeu? Eu não falei Assim, isso. O problema é que vocês levam, a gente às vezes fala as coisas num sentido, e aí vocês levam para um radicalismo maior, porque não, ela atrelam a pode. certas coisas. Não é, assim, eu sei o alinhamento, digamos assim, o pensamento. A Rosana, eu sei que ela alinha também com você, com as mesmas questões e muita coisa, e eu acho que vocês têm o direito de pensar desse jeito. O que eu quero dizer é que todos nós temos pessoas que intercedem por nós, Até aqui todos. na Terra. Não importa onde as pessoas Isso, estejam, isso é não normal. importam, não importam. Não precisa ser obrigatoriamente o pai ou a mãe, ou Isso, não precisa ser, não precisa ser. Há pessoas que intercedem por nós. Sem essa intercessão, nós estaríamos ainda lá atrás. Teria sido muito certo. difícil darmos os passos decisivos. É isso que eu estou falando. Então, essas intercessões, elas vão utilizar a misericórdia divina, não ainda o mérito. Mérito é quando alguém tem valores definidos. Nós estamos, hoje estamos firmes, amanhã estamos tropeçando, hoje estamos cheios de esperança, amanhã estamos desanimados. Nós não conseguimos ainda ter equilíbrio das nossas emoções, equilíbrio dos nossos sentimentos, ter esses sentimentos, digamos assim, dentro de uma linha de pureza, de Eu concordo cem desprendimento, por de cento. Só essa altruísmo, palavra né? mérito é Então, consequência. o mérito mesmo, nós ainda não temos. Mas eu não estou falando de culpa, de carregar culpa. Não falei isso. Eu falei que nós não temos mérito. Nem Nós, mérito, Pepita, não é questão de mérito ou de culpa. É questão de plantou, colheu. Eu colhi, eu não tive mérito por colher, é porque eu plantei. Entendeu? Eu não plantei, não nasceu. Não tenho culpa porque não nasceu. Eu não plantei. É uma bom, consequência de tudo que a gente olha faz. só, vamos fazer o seguinte, vamos Se eu estou prosseguir, nesse você. estágio, um dia eu chego lá, acho, né? Não Olha sei. só, Ou nunca. vamos prosseguir, porque Tá. senão a gente não vai chegar a nenhum consenso, porque na realidade, se bobear, estamos falando a mesma coisa, com enfoques diferentes. Então, não vamos chegar a um consenso nunca, nunca. Então, vamos prosseguir e depois aí a gente conversa sobre isso até fora, porque senão a gente vai fugir do objetivo do trabalho do grupo. Verônica, pode prosseguir, por favor. Você está com o som fechado, Verônica. Ó, desculpa. Então vamos entrar no capítulo 7, Teias do Infortúnio. Parecia que o ano 58 estava destinado a assinalar os mais penosos incidentes para a vida do senador Lentulus e de sua família. A morte de Calpurnia e o falecimento inesperado de Lívia, dolorosos acontecimentos que impuseram à casa um luto permanente, obrigaram Plínio Severus a aconchegar-se um pouco mais ao ambiente doméstico, onde instituir uma trégua aos seus desatinos de homem ainda novo para viver em relativa calma ao lado da esposa.
Aurélia, contudo, na violência de suas pretensões, não descansava. Conseguindo introduzir uma serva astuta junto de Flávia, de conformidade com o antigo projeto da sua mentalidade doentia, iniciou a sinistra execução de um plano diabólico no sentido de envenenar vagarosamente a rival retraída e desditosa. A princípio, observou a filha do senador que lhe surgiam algumas erupções cutâneas que, consideradas de somenos importância, foram tratadas tão somente à pasta de miolo de pão misturado ao leite de jumenta, medicamento havido na época como específico dos mais eficazes para a conservação da pele. A esposa de Plínio, todavia, queixava-se incessantemente de fraqueza geral, apresentando mais profundo desânimo. Quanto a Plínio, o retomar a normalidade da vida pública e entregar-se de novo ao violento amor de Aurélia foi questão de poucos dias, regressando à vida espetaculosa com a amante e, agora, com a situação sentimental muito agravada pelas caluniosas denúncias de Saul acerca das relações afetuosas de Agripa com a esposa. Plínio Severus, embora generoso, era impulsivo. No regime familiar, seu espírito era o desses tiranos domésticos que, adotando a conduta mais desregrada e incompreensível, não toleram a mínima falta no santuário da família. A despeito de sua orientação errônea e condenável, passou a vigiar constantemente o irmão e a esposa com a feroz impulsividade do leão ofendido. Saúl de Gioras, por sua vez, despeitado com a sublime e fraternal afeição entre Flávia e Agripa, não perdia o ensejo para envenenar o coração impetuoso do oficial, levando-lhe as calúnias mais torpes e injustificáveis. Agripa, na sua generosidade e no seu sentimentalismo, não podia adivinhar as ciladas que o enredavam na vida comum e prosseguia com a preciosa atenção de sua amizade junto da mulher que não podia amá-lo senão com sublimado amor fraterno. Continua mais um pouquinho? Pode ser. O ex-escravo dos Severos não perdia, contudo, as esperanças, procurando frequentemente o velho Araxes, que aumentava de cupidez e ambição à medida que se lhe multiplicavam os anos, aguardava ansiosamente o instante de realizar sua apaixonada aspiração. Observando que Flávia Lentula dispensava profunda afeição a Agripa, não trepidou em ver sinceramente nos seus menores gestos uma prova de amor intenso e correspondido, procurando insinuar-se por todos os modos a fim de captar-lhe igualmente o interesse e a atenção. Uma noite, depois de mais de 2 meses de expectativa ansiosa para atingir seus fins ignóbeis, conseguiu aproximar-se da jovem senhora quando, sozinha, ela repousava em largo divã do espaçoso terraço. Quer dar uma paradinha, Verônica? Agora ele vai começar a narrar isso aí, vai mais Tá. longo. Aqui é uma narração, uma narrativa, né? Ele começa a narrar, vai dar início, né, à narrativa desses infortúnios. Ele estabelece aqui o ano de 58 e aqui vai fixar mais na questão da Flávia e dos irmãos, né, do irmão adotivo e dos 2 irmãos. Aí vai falar que a Aurélia, no início, né, o Plínio ainda ficou um pouco contido em razão dos 2 falecimentos ali na família, então ficou mais contido no lar e mais nos afazeres públicos, mas não demorou muito a ele se voltar novamente às questões mundanas, né, e voltando aos braços da amante Aurélia. A Aurélia consegue
vem narrar que consegue colocar um espião ali na casa de Flávia e vai ali tentando envenená-la aos poucos, né? E ela vem sem saber como proceder, achando que era uma coisa nada, vem reclamando, sentindo-se fraca, mas aqui nessa parte só comenta nisso. E depois ele vem falar um pouco daquilo que ele já disse, né, dos perfis psicológicos do Plínio, do Saul e do Agripa. Ele novamente ressalta que Plínio era aquele, digamos assim, aquele, como ele coloca aqui, um déspota familiar, né, um tirano dentro do lar, mas se permitia todos os tipos de devaneios fora do lar. E era muito impulsivo, né? Isso aí ele vem repetindo já ao longo do livro, né? De que não conseguia conter suas emoções e seus impulsos inferiores. Ressalta mais uma vez a generosidade, o sentimentalismo do Agripa, que sequer podia imaginar toda essa trama que ele era também uma vítima, né? Porque tinha um relacionamento lá com a Flávia, mas embora ele nutrisse sentimentos por ela, ele não tinha aquele relacionamento, não aquele sentimento de posse, né? Não queria dessa forma usurpar a mulher do irmão, apenas se relacionava. E Saúl de Giores ainda continuava com a sua pretensão de tentar a todo modo incutir calúnias, incutir difamações, ainda se utilizando dos poderes magnéticos lá cadê o nome dele que eu esqueci? Do Araxes, Araxes, Araxes. do velho Araxes, que, como coloca Emmanuel aqui, passavam-se os anos e multiplicavam a sua cupidez e ambição, e, e aí era essas digamos assim, os infortúnios traçados aqui nesse início aqui do capítulo, né? Tanto em termos de combates ali para o envenenamento, né? Para atacar a saúde da Flávia, como também para minar, né? Todo tipo de confiança em termos dessa tentativa de infiltrar esse sentimento de calúnia, de difamação, tanto no Plínio, né? Como se o Plínio ele pudesse haver essa desconfiança do irmão, e também da parte do escravo, do ex-escravo ali, que também investia nesse sentido para tentar buscar o amor, né? De Flávia. Amor, não sei, mas a posse, né? Pelo menos. A gente percebe, né? É engraçado, são dois irmãos, enquanto Plínio é aquela impulsividade toda, aquela coisa, arrogância, o Agripa, desde o início, ele mostra todo um lado ponderado e a capacidade de renúncia. Quando ele confessa para a mãe que gostava da, da noiva, da prometida, do irmão, ele se conforma em sair, ir para outra cidade, para ficar longe, para deixar o caminho livre para o irmão. Ele vem apenas por causa da morte, né, do pai, depois da mãe, ele vem e fica. E ele acaba tendo um comportamento com a cunhada, com a Flávia, totalmente fraterno. Quer dizer, mesmo ele a amando profundamente, ele cala seus sentimentos para ser apenas um irmão, porque percebe que ela está sofrendo muito. E aí ele passa a ser o irmão, o companheiro, tentando ali amenizar a situação. E claro que ele não pode ser compreendido porque a gente julga os outros por aquilo que nós somos. Então, o Plínio, como ele é capaz, digamos assim, dele ter uma vida paralela, dele viver de aventuras, dele ser tão inconsequente, ele não consegue aceitar ou acreditar que o irmão seja um homem virtuoso. E o irmão é alguém virtuoso. E até para a época, então, ele possuía valores bem significativos. Mas ele não consegue, aí ele vai desconfiar do irmão porque ele acha que, digamos assim, vai medir o irmão pela medida dele, né? Que é uma tendência nossa. Pode reparar que uma pessoa assim, mais como
mais ingênuo, ele não desconfia dos outros. Às vezes as pessoas estão aprontando, mas se ela é ingênua, se ela é incapaz de fazer certas coisas, ela também não fica pensando que o outro pode fazer. Mas quem desconfia, normalmente é aquela pessoa que ainda traz, né? A gente ainda traz no coração esses sentimentos, assim, mais de desconfiança e tudo mais. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Não? Acho que dá para ler mais um pouquinho. Quem gostaria de ler? Laura, está conseguindo ler ou está sem som? Tá me ouvindo, Pepita? Tô, Ah, que bom. estamos. É, parou em espaçoso terraço, não é isso? Isso. Do Do alto alto, contemplavam-se. do alto contemplavam os mais belos panoramas da cidade, então, desculpa, então clareada pelo brilho das primeiras estrelas na languidez suave do crepúsculo. As brisas cariciosas da tarde tranquila traziam sons de alaúdes e harpas, tangidos nas vizinhanças como se fossem vozes harmoniosas do seio imenso da noite. Saul fixou a mulher cobiçada, observando-lhe o formoso e delicado semblante de Madonna, de uma palidez de neve, sob o domínio de um languor doentio e inexplicável. Aquela criatura representava o objeto de todas as suas aspirações violentas e rudes, a meta de sua felicidade impossível e impetuosa. Na materialidade dos seus sentimentos, não a podia amar como se for um irmão, e sim com a brutalidade dos seus impuros desejos. Senhora, disse resoluto, depois de fitar-lhe o rosto demoradamente, há muitos anos espero um minuto como este para poder confessar-vos a enorme afeição que vos dedico. Quero-vos acima de tudo, até da própria vida. Sei que para mim estáis num plano inacessível, mas que fazer se não consigo dominar esta adoração, este intenso amor de minha alma? Flávia abriu desmesuradamente os olhos serenos e tristonhos, tomada de penosa surpresa. Senhor Saul, revidou corajosamente, triunfando da sua emoção. Serenai vosso ânimo. Se me tendes tamanha afeição, deixai-me no caminho dos meus deveres, no qual precisa conservar-se toda mulher ciosa da sua virtude e do seu nome. Calai, portanto, vossas emoções neste sentido, porque o amor que me confessais não pode passar de um desejo violento e impuro. Impossível, senhora, ajuntou o liberto exasperado. Já fiz tudo para esquecer-vos. Tenho feito tudo o que era possível para afastar-me definitivamente de Roma, desde o dia infausto em que vos vi pela primeira vez. Regressei para Massília decidido a nunca mais voltar. Porém, quanto mais me apartava da vossa presença, mais se me enchia a alma de tédio e de amargura. Fixei-me aqui novamente, onde eu tenho vivido da minha desventura e das minhas tristes esperanças. Por mais de 10 anos, senhora, tenho esperado pacientemente. Sempre tributei respeito às vossas indiscutíveis virtudes, aguardando que um dia vos cansasseis do esposo infiel que o destino colocou impiedosamente no vosso caminho. Agora presinto que esgotastes o cálice das amarguras domésticas, porque não hesitastes em ceder ao afeto de Agripa. Desde que vos vi na companhia de um homem que não é o vosso marido, tremo de ciúmes, porque sinto que fostes talhada apenas para mim. Ardo em zelo, senhora, e todas as noites sonho intensamente com os vossos carinhos, com a doce ternura de vossas palavras, que me enche a alma toda, como se de vós tão somente dependesse toda a felicidade da minha vida. Atendei aos apelos da minha afeição interminável. Não me façais esperar mais tempo, porque eu poderia morrer. Flávia Lentulha ouvia-o agora, entre surpreendida e aterrada. Quis levantar-se, mas faltou-lhe o ânimo preciso. Mesmo assim, teve a coragem necessária para responder.
Enganai-vos, entre mim e Agripa existe apenas uma afeição santificada e pura, de irmãos que se identificam nas provações e nas lutas da vida. Não aceito as vossas insinuações acrimoniosas à vida particular de meu marido, porque tem a ele a conduta que lhe aprover na existência, eu devo ser a sentinela do seu lar e a honra do seu nome. Se puderdes compreender o respeito devido a uma mulher, retirai-vos daqui, porque os vossos propósitos de traição me causam a mais profunda repugnância. Vamos dar uma paradinha, Laura, porque senão essa história vai longe. Aqui a gente já Aham. tem 2 páginas. Quer comentar? Bom, o Saul, né, fez uma declaração, né, para ela, né, assim, como é que eu vou dizer? Falou totalmente sobre os sentimentos que ele tinha, né, sobre o desejo de estar com ela, de tê-la, né, como companheira. Falou da atitude do marido dela, né, e insinuando, inclusive, que isso levou ela, né, a ter um romance, um caso, né, com a Agripa, e insiste, né, que ela é a mulher da vida dele, né, e que ele quer tê-la como esposa e ainda como companheira, né, e ainda fala da conduta do marido, né, e ela acha que ele não tem esse direito de falar sobre a conduta do marido dela, né, e que ela tem o dever, né, de zelar pela casa dela, né, de zelar pela honra dela. Eu não sei muito assim falar, não, Pepita. Tá? Ele fez uma tentativa, né, de se aproximar dela, né, de trazê-la para perto dele, mas ela resiste, né? Ela se sente profundamente ofendida, né, e resiste às investidas dele. Então, alguém gostaria de comentar mais aí desse trecho? Eu acho que, digamos assim, o tempo todo ele é pintado aqui por Emmanuel como alguém assim altamente passional, voltado para a busca do prazer e do desejo. Aí ele vai dizer exatamente que na materialidade dos seus sentimentos não a podia amar como se for um irmão, e sim com a brutalidade dos seus impuros desejos. E aí ele vai sempre falando, né? Ela apela para deixar-me no caminho dos meus deveres, onde, quer dizer, se você tem alguma consideração, deixe-me continuar a ser a mulher casta, zelosa do lar, quer dizer, ela tem brio e ela se coloca, mas mesmo assim, na cabeça dele é outro, que na cabeça dele, ele vê maldade em tudo. Então, o fato dela ter uma relação fraternal e próxima com a Agripa, ele não consegue ver. Ele só consegue ver que, olha, por trás disso aí tem alguma coisa. No mínimo, isso aí digamos assim, são carícias de amantes. E aí ele vai e começa a torcer tudo, e se ela pode ter um homem fora do casamento, então ela tem que me aceitar também. E aí ele chega a ver, você vê que ele praticamente faz uma imposição. Não, você imagina, de jeito nenhum. E aí ele vai, é, ela tenta o tempo todo reagir, e quando ele se enganai-vos entre mim e a Agripa, existe apenas uma afeição santificada e pura de irmãos, pelo menos da parte dela, e do próprio Agripa, ele mesmo tendo um sentimento maior por ela, ele se guarda e em momento nenhum fala qualquer coisa para ela. Então, ele sim exercita a renúncia, ele é capaz, ele coloca, digamos, a felicidade da Flávia acima. Então, ele ama de verdade. Porque quando você não quer escravizar a criatura, no caso do Saul, não. Ele quer a posse. Ele é o tirano, ele quer a posse, ele quer o prazer. Ele está pouco se preocupando se aquilo vai trazer desgraça, infelicidade para Flávia. Ele quer a posse da criatura. E aí a gente vai vendo a diferença de afetos. Então, são dessas paixões que muitas vezes cometem crimes, né? Porque a pessoa coloca a paixão cega, o atendimento do prazer como se fosse amor, e não é amor. Amor é o do Agripa, que ele é capaz de sofrer calado, né, para que a
a Flávia, em momento nenhum, seja incomodada, importunada, desviada do seu dever, e o irmão atraiçoado, quer dizer, ele coloca todos esses valores à frente. Então, no caso dele, há amor, do outro, há só o interesse de uma paixão que deve vir de outras encarnações, porque a gente, mal ele viu a Flávia, ele já se toma, né, de desejos e de aspirações dessa natureza. Alguém quer falar mais alguma coisa? Flávia e a Lívia, né, são vítimas da mesma Sim, perturbação, né, pela mesma circunstância. Só Públio que não era igual Plínio, né, é. devasso, mas passaram pelas mesmas provações, né? Mas a gente já tinha até comentado isso uma outra vez, exatamente, porque, embora por motivos diferentes, ambas passam por uma vida toda, né, de solidão e de não, digamos assim, não acolhimento, não, né, triste, né, ambas. E impressionante que a Lívia, ela tem valores morais mais definidos, mas a menina também tem. Ela, por princípios de família, Sim. de ética, ela também tem valores, né? A gente vê que ela também tem fibra. Mais alguém para falar alguma coisa? Não? Bom, então vamos ler mais um pedacinho, um pouquinho aí, porque a gente já vai. Quem quer ler só mais um pedacinho aqui? Quer ler aí, Lúcia, um pouquinho? Posso ler. Deixar-vos nunca, exclamou Saul com terrível entono. Esperar tantos anos e nada conseguir? Nunca, nunca. E avançando para a senhora indefesa, que se levantara num esforço supremo, abraçou-lhe o busto, em ânsias apaixonadas, retendo-a nos braços impulsivos por um rápido minuto. Saul, todavia, na sua excitação e terrível impulsividade, não teve ânimo para resistir à força sobre-humana com que a pobre senhora se defendeu naquele transe penoso para sua alma sensível e perdeu a presa que se lhe escapou inopinadamente das mãos criminosas, descendo imediatamente aos seus aposentos, onde se recolheu, chorando as lágrimas da sua dignidade ofendida, mas evitando qualquer nota escandalosa sobre o incidente. Só no dia seguinte à noite, Plínio Severus regressou à casa, encontrando a esposa desalentada e abatida. Censurando-lhe a ausência na intimidade conjugal, o esposo infiel respondeu-lhe secamente: mais uma cena de ciúmes? Bem sabes que isso é inútil. Plínio, meu querido, esclareceu entre lágrimas, não se trata de ciúme, mas da justa defesa de nossa casa. E em rápidas palavras, a desventurada criatura opôs ao corrente de todos os fatos. Todavia, o oficial esboçou um sorriso de incredulidade, acentuando com certa indiferença. Se esta longa história é mais um artifício de mulher ciumenta para me reter na insipidez do ambiente doméstico, todo o esforço é dispensável, porque Saul é o meu melhor amigo. Ainda ontem, quando me encontrava em sérias aperturas financeiras para resgatar algumas dívidas, foi ele quem me emprestou 800.000 sestércios. Seria melhor, portanto, que prezasses mais alto a honra do nosso nome, abandonando as tuas relações com Agripa, já excessivamente comentadas para que eu alimente qualquer dúvida. E assim falando, reiterava-se novamente para os prazeres da vida noturna, enquanto a consorte sofria em silêncio o seu inominável martírio moral, sentindo-se abandonada e incompreendida, sem qualquer esperanças. Vamos parar aí, Lúcia, para comentar? Vamos. O
como é o nome dele? O Saul, né? O Saul soube tecer a trama dele toda, além de disseminar essa coisa que ela andava com a gripa, né? Se aproximou do marido como amigo, como irmão, né? Foram criados juntos e tudo, e urdiu essa trama toda, né? Que agora está difícil aí para Flávia, ele acreditar na Flávia, né? Está que nem o pai dela também, se deixando levar pelas aparências aí. Então, é isso, só relatou, que eu entendi, né? Só relatou isso, que o Saul teceu essa trama toda, que a Flávia está... É difícil, não está dando crédito à Flávia, nem ao irmão dele, Agripa, mas está dando crédito a esse Saul e não para conversar com todo mundo, para entender o que está acontecendo. Exatamente o que o pai dela fez também. Pois é, ele chega a achar que ela inventou essa história, né? Se esta longa história é mais um artifício de mulher ciumenta para me reter, aí repara o que ele diz, na insipidez do ambiente doméstico, ou seja, ele acha o ambiente doméstico algo muito sem graça, muito sem emoção, né? Então ele prefere as aventuras, porque ele não tem só a amante, como ele tem uma vida de jogatina, de prazeres, de festas mundanas, ou seja, repara que ele vive endividado. E o Saul vai lá e lhe presta o dinheiro. Saul era judeu, econômico, quer dizer, ele foi. A pequena fortuna inicial foi dada pela própria família, né, do Plínio e do Agripa, né, foi dada pela família, mas ele multiplicou isso com recursos, grande empreendedor, e aí continua, ele alimenta, digamos assim, as ilusões do Plínio, porque para ele é conveniente. O Plínio, como mau esposo, como não dando atendimento à esposa, não atendimento lá, e aí fica mais um campo aberto para ele poder chegar e consumar os seus desejos torpes, né? E como sempre, o Plínio, aquela tal história, ele vai preferir ouvir aquilo que lhe convém, né? E aí ele se deixa também engodar pela calúnia e a gente vê a coisa aí se projetando para frente, o que que vai acontecer. Alguém gostaria de tecer algum comentário a mais? Não? Então, eu vou pedir a Glorinha para cantar. Gente, ficou E alguns o dias interessante correram. aqui, Fala, Glorinha. o interessante aqui é como o Emmanuel já falou, vai falar em algum momento, né? Ele tem a coragem de falar em honra do nome, com a vida que ele estava levando, né? Pois é. Então faz esse tipo de colocação falando em honra, né? Falando em, enfim. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem estejas seguindo, nosso Senhor te guie.
Peço ao bom Deus que possa te amparar em cada passo teu. A mão de Deus irá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem estejas seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar em cada passo teu. A mão de Deus irá te abençoar. Então, nesse momento, nós vamos chegando ao término do nosso estudo e te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos concedes de nos reunirmos em teu nome para esse estudo e reflexões. Pedimos, Mestre, que permitas que os teus mensageiros possam derramar sobre todos nós as suas bênçãos, possam envolver-nos a todos em vibrações harmoniosas, pacificadoras, renovando-nos, Senhor, a esperança, renovando-nos a fé, desenvolvendo o sentimento de gratidão por todas as dádivas que nos concedes diariamente, mesmo sem o percebermos. Possamos ser gratos, Senhor, pelo corpo, pela vida, pela capacidade de pensar e discernir, pela família, pelos entes queridos, pelos amigos, pelos companheiros de jornada, por aqueles que nos tutelam os passos no anonimato. Obrigada, Senhor. Multiplica-lhes as luzes e abençoa-nos a nós também, Senhor. Abre-nos a mente ao entendimento da verdade. E que esses ensinamentos e essas reflexões a gente possa trazer para a prática do nosso dia a dia. Para que elas não fiquem apenas no nosso intelecto, nas nossas reflexões, mas que se transformem em ação, em movimento, em atitude. Que todos os espíritos que foram trazidos para participar desses momentos sejam igualmente envolvidos e amparados. E nós te agradecemos. Muito obrigada, Senhor, por tudo que nos concedes.
Que assim seja.